Os deuses pagãos são de fato demônios? Este questionamento surge a partir da leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, quando São Paulo ele fala ao povo de Corinto que as coisas que os pagãos ofertam não são a deuses, mas a demônios. Veja, a imagem de demônio que nós temos hoje, né, no nosso imaginário de homem ocidental pós-medieval, é muito diferente daquele que estava na cabeça de São Paulo quando ele escreveu, e principalmente na cabeça do povo de Corinto que recebeu esse texto de São Paulo. Vamos lembrar que o povo de Corinto, né, era um povo greco-romano. Tá? E o que eram os demônios, os daimonis, os daimons, para o povo grego? Essa expressão se refere a espíritos que circundavam o imaginário greco-romano da época. Esses espíritos, esses daimons, né, foram até mencionados nos escritos de Platão, certo? Nos diálogos socráticos, e eram correspondentes a espíritos que guiavam cada indivíduo. Para Platão, cada indivíduo tinha o seu daimon. Né? O daimon era uma espécie de espírito guia, uma espécie de mentor espiritual. Para alguns, esse daimon é até chamado de gênios. Tá? Os gênios, o que eram os gênios? Eram esses espíritos que auxiliavam cada pessoa, que guiavam cada pessoa. Esses daimons, esses gênios, eram vistos também como uma espécie de ancestrais, tá? Os ancestrais falecidos, que guiavam os seus sucessores, certo? Ou espíritos tutelares, espíritos que regiam certa família, tá? Ou regiam certo ambiente. Era atribuída também essa palavra a espíritos elementais, espíritos dos elementos, certo? Espíritos do fogo, da água, espíritos que governavam as forças cósmicas, e até a impulsos humanos, divindades dos impulsos humanos, os deuses ictônicos do mito greco-romano, certo? Os deuses de baixo, os deuses inferiores, os deuses da terra, aqueles que estavam próximos dos seres humanos, e os deuses do submundo. Então, o deus do sono, o deus da morte, o deus da vingança, eram deuses quitônicos ou daimones, certo? Daimons. Traduzindo, eram demônios, certo? Aquilo que estava no imaginário era esse tipo de coisa. Não é a imagem maléfica que nós temos hoje. Tá? Então, logo, para a gente entender o texto de São Paulo, a gente precisa ter isso em mente. Quando São Paulo está dizendo que as coisas que os pagãos ofertam não são a deuses, não são a theos, certo? A divindades celestes, seres transcendentes, superiores, mas a daimons, daimonis, a demônios, quer dizer, a espíritos baixos, espíritos inferiores. Não são espíritos grandes, poderosos, certo? São aqueles pequenos, os baixos, de pouco poder. É isso que São Paulo está colocando, ele está começando a colocar na cabeça daquele cristão oriundo da cultura grega. Mas o próprio São Paulo tem uma postura diferente quando ele entra no Areópago. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, narra o momento em que São Paulo ele vai ao Areópago e vai pregar para o povo greco-romano, certo? E o texto ainda fala que tinham ali epicuristas, estoicos, certo? Filósofos, pessoas mergulhadas na cultura greco-romana, na mitologia greco-romana. E quando ele entra no Areópago, ele não sai derrubando tudo, ele não sai condenando, dizendo isso tudo é demônio. Né? O que ele faz? Ele se serve daquela mitologia, daquela cultura, para converter os gregos. E aí vira uma confusão. Né? Quando ele começa a pregar o evangelho, aqueles filósofos, aqueles sábios do Areópago, eles começam a achar que ele está ensinando coisas de deuses estranhos, de espíritos estranhos. E a expressão que está lá no original é daimon, certo? Então os filósofos que estão lá, ouvindo São Paulo pregar no Areópago, estão achando que São Paulo ele vem trazer ensinamentos de um daimon diferente daqueles que eles conheciam, dos daimones que eles conheciam, certo? E aí São Paulo ele começa a pregar sobre um espírito superior que é Jesus Cristo, mas que ele não é apenas um daimon, que ele não é um espírito tutelar, não é um ancestral, é um ressuscitado, aquele que ressuscitou. E aí pronto, aí o pessoal joga a mesa para cima, né? Chuta o balde. Não faz sentido, isso é coisa de doido, esse homem tá louco. Né? É algo extremamente novo
para aquele povo, para aquela cultura. Um homem ressuscitado, ele não é um espírito tutelar, ele é um ser encarnado que tem poder, que ele não somente guia, não somente tem o seu lado espiritual, o seu lado, né, entre aspas, daimon, que é esse de espírito guia, nesse sentido, nesse aspecto, mas ele é ressuscitado, então ele transcende tudo isso. Ele transcende, ele é superior a tudo isso. Por isso que muitos não ouvem São Paulo. E aí São Paulo ele faz a enculturação, que é quando ele encontra um local que tem muitas estátuas dos deuses pagãos, certo? Dos ídolos, e tem um local que está vazio com a placa ao Deus desconhecido. E aí São Paulo ele fala, né? Vocês não conhecem, mas eu vim anunciar quem é esse Deus desconhecido. É ele quem criou, e aí o discurso de São Paulo é magnífico, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O texto diz que ele sai de lá ridicularizado e poucos gostaram do que ouviram e foram atrás de São Paulo. Um desses é Dionísio ou Areopagita. Depois disso, quero levantar outras questões. Quando Jesus estava expulsando demônios no Evangelho, aqui já temos uma visão totalmente diferente da visão grega, greco-romana, certo? Dos gentios. No mundo judaico, haviam os espíritos malignos, certo? Os shedim, certo? Esses shedim, para o povo judeu, eram espíritos que realizavam coisas ruins, eram espíritos realmente maléficos, certo? Um pouco parecido com a figura de demônio que nós cristãos temos hoje, tá? Mas esses shedim, eles não eram puros espíritos, eles tinham algo de espiritual, aquilo que está no Talmud, né? Eles tinham algo de espiritual como os anjos, certo? Mas tinham algo de corporal também como os homens. Então logo os judeus achavam que os shedim poderiam se alimentar, poderiam copular com as mulheres humanas, e está aí uma coisa que está nas Sagradas Escrituras e que pode ser um tema para um outro vídeo também, essa polêmica, né, de anjos, né, copulando com as mulheres. Enfim, então aquilo que estava na crença, na cultura judaica desses shedim. Quando Jesus Cristo está expulsando demônios, está curando doenças, ele está curando, está realizando milagres, está destruindo o poder dos shedim. Então os fariseus zombam de Jesus, dizendo que é pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. É uma passagem muito conhecida, certo? E aí Jesus vai questionar, etc. A gente já sabe. Mas o que essa expressão quer dizer? É por Beelzebul, príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. Primeiro, eles estão atribuindo um nome próprio para um ser, para uma entidade, que seria o príncipe, o chefe dos daimons, certo? Que o evangelho foi escrito em grego, então a palavra que está lá é daimon, apesar da mentalidade dos fariseus ser shedim, certo? Os fariseus pensavam, acreditavam nos shedim, mas o evangelho foi escrito em grego, tá? Então vamos entender que agora, no evangelho, propriamente, existe uma ligação entre as duas coisas, certo? Quando São Paulo fala aos coríntios, São Paulo está falando a um povo que tem uma mentalidade greco-romana. Logo, a expressão daimon, ela tem primeiramente um peso na cultura de onde os coríntios saíram, certo? São Paulo era um homem versado nas letras. Ele entendia aquilo que ele estava escrevendo, tá? E os fariseus eram um povo de origem judaica. Apesar da helenização do povo judeu, a mentalidade, a compreensão era outra. Tá? Logo, quando o Evangelho fala de demônios, muito provavelmente ele está querendo falar sobre a mentalidade dos shedim, aquele que se acreditava no shedim. E por isso que se misturou essas duas coisas, a expressão, né, a palavra grega com a compreensão judaica, e houve essa fusão que se transformou naquilo que é o que está no imaginário moderno, certo? Mas vamos lá. Quando os fariseus atribuem o principado, a autoridade dos daimons, dos shedim, a um ser específico, a gente precisa se perguntar, quem é esse sujeito de quem eles estão falando? Quem é o tal do Beelzebul? A palavra, a tradução da palavra significa Senhor das Moscas, certo? Esse Senhor das Moscas é uma espécie de zombaria que os próprios judeus faziam a uma divindade dos cananeus e fenícios, Baal. É um nome muito popular no Antigo Testamento. Baal é o Senhor, o Deus supremo dos cananeus e dos fenícios, um povo rival do povo judeu, certo? Então, quando os judeus criam esse título, né, eles estão dizendo que ele é Senhor das moscas,
certo? Mais ou menos essa ideia da zombaria. É o nome de um deus pagão que foi sacaneado pelos judeus. Ele virou o senhor das moscas. Então, quando os judeus estão falando que é pelo poder do senhor das moscas, que é o deus dos cananeus e fenícios, eles estão unindo a mentalidade dos pagãos aos Shedim. Estão dizendo que o deus pagão é príncipe dos daimons, é príncipe dos Shedim, é o chefe dessa turma, certo? Então logo eles estão falando que os deuses pagãos são Shedim, são daimons. Essa palavra, né, esse Shedim, esse Shayed, se não me engano o singular, né, aparece 2 vezes no Antigo Testamento, um em Deuteronômio 32 e no Salmo 106, certo? Quando os 2 textos estão falando das coisas que os pagãos sacrificam. Os pagãos sacrificam aos Shedim, certo? Aos espíritos malignos. Essas coisas, esses filhos que eles sacrificam. Só que aqui no Antigo Testamento eles estão falando de sacrifícios de pessoas. Então, uma coisa um pouco mais pesada do que São Paulo falou na carta aos Coríntios, certo? Então, existe lá a expressão, a palavra, no original hebraico do Antigo Testamento. Só esses 2 momentos. Uma outra característica dos daimons, voltando lá para a mentalidade grega, é aquilo que eu falei, que eles são gênios. Os daimons são chamados de gênios. E o que eram esses gênios? Era aquilo que nós hoje entendemos por anjos da guarda. E aqui eu já estou querendo fazer essa ponte entre o tema do vídeo, os deuses pagãos, os demônios, e aquilo que nós entendemos hoje por anjos, certo? Para que a gente entre numa outra questão do tema. Os anjos são deuses menores? A mentalidade antiga de gênios e de daimons era um pouco parecida da mentalidade que nós cristãos temos de anjos da guarda. O que são os anjos da guarda? São os espíritos divinos, certo? Os espíritos celestes, que são os mensageiros de Deus, que ladeiam cada uma das pessoas do mundo inteiro. Nós cremos que todo indivíduo possui um anjo da guarda para o auxiliar no caminho para o céu, certo? E aí a piedade, a mística cristã vai nos ensinar, vai nos ajudar a como nos aproximarmos desse anjo da guarda, como termos devoção a esse anjo da guarda e como que ele vai nos auxiliar de forma eficaz para que a gente alcance, né, a graça e a salvação eterna. Todos nós temos um anjo da guarda. Alguns teólogos defendiam a tese de que cada indivíduo possuía não somente um anjo da guarda, mas também um demônio para o atormentar. Então, aquilo que está nos desenhos animados, né, que o anjo fica de um lado da pessoa, né, soprando as coisas boas, as ideias boas, e o demônio do outro lado soprando as ideias ruins. Né? Isso fazia parte de uma teologia, um grupo de teólogos defendia esse tipo de coisa. Se não me engano, até C.S. Lewis defendia essa ideia. Né? O que está lá no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um pouco disso, né? Um pouco dessa ideia de que cada indivíduo tem um demônio para o atormentar. Mas outro grupo teológico diz que não, certo? Diz que não é que todo mundo tem um demônio. É claro que os demônios estão aí para azucrinar os demônios cristãos. Demônio cristão. Os demônios, na mentalidade cristã, né, nós sabemos que eles estão por aí, espalhados pelos ares, né, as forças espirituais do mal, tal como falou também São Paulo na carta aos Efésios. Né, estão aí para nos azucrinar, de fato. Mas não significa que cada indivíduo tem um específico. Né? A teologia, né, tem esse outro grupo de teólogos diz que não é bem assim a coisa, mas que anjo da guarda, sim, nós temos. Para que a gente entenda melhor, o que são, afinal de contas, os anjos nas Sagradas Escrituras? Porque quando eu digo anjo, aquilo que está no nosso imaginário, homens modernos, pós-medievais, é o quê? Quando eu digo anjo, a gente já pensa num ser com aparência humana, certo? Com aparência, né, doce, jovem e com asas. A gente já pensa logo nisso. Mas o que eram os anjos nas Sagradas Escrituras? Essa representação das artes e o que está no nosso imaginário diz um pouco sobre o que os anjos são, o que eles fazem, qual é o poder de ação deles, certo? Mas não significa que eles tenham essa aparência. Quando os anjos tomavam forma, apareciam nas Sagradas Escrituras, né, a gente não pensa que, por exemplo, quando os 3 homens apareceram para Abraão, e a gente sabe que são os 3 anjos, né, que está nas Sagradas Escrituras, a gente não imagina que apareceu 3 homens com asas para Abraão. Foram 3 homens com aparência de seres humanos apenas,
certo? Já quando os anjos, os querubins, apareceram no livro do profeta Ezequiel, nas visões de Ezequiel, parece algo terrível. Né? Um ser com 4 cabeças, uma cabeça de leão, outra de touro, outra de águia, outra de homem, certo? Com 6 asas. Um negócio monstruoso para a nossa mentalidade, né? Uma quimera. Os anjos, a palavra angelos, do latim, significa mensageiro. É o que está no original hebraico, malak. Então, eles são aqueles que vêm transmitir as mensagens divinas, os ensinamentos divinos, aquilo que Deus quer transmitir aos seres humanos. Então, estão em missão, certo? Independente da hierarquia, porque existem tipos diferentes de anjos. A gente vê na própria Sagrada Escritura, né? Tem os querubins, eu falei, né? Os querubins na visão do profeta Ezequiel, né? E tem outros anjos, outros tipos de anjos que estão lá nas Sagradas Escrituras. Mas todos eles são os mensageiros divinos, são espíritos que podem assumir a forma humana, tal como tem lá no livro do livro de Tobias, né? A aparição do anjo Rafael. Ele come, bebe, e aí depois ele questiona, mas como que você é um anjo? Você comeu e bebeu comigo? Mas foi só uma aparência. Não foi uma verdade, eu não comi de verdade. Certo? E depois ele mostra a sua glória. Ele mostrou a sua glória, a gente não sabe que tipo de glória é essa que ele mostrou. Não seria somente aparecer asas nas costas dele. Né? Seria algo grandioso, mas eu acho que não seria uma glória tão gigantesca para um povo que estava meio que acostumado com visões espalhafatosas, né? Como é o que está no imaginário judaico do Antigo Testamento. Certo? Então a glória de Rafael é algo que a gente não sabe descrever o que é. Né? Como que é esta glória de Rafael? A glória que Rafael mostrou a Tobias e a Tobit. Então, esses mensageiros de Deus, eles foram hierarquizados pelo teólogo chamado Pseudo-Dionísio Areopagita. O que é interessante. Provavelmente não foi o Dionísio Areopagita do Areópago lá de São Paulo, do livro de Atos dos Apóstolos, né, que se converteu, né, e se tornou discípulo de Paulo, quem escreveu a hierarquia celeste. Por isso que é um pseudo-Dionísio Areopagita. O escrito parece ser muito mais recente do que o Dionísio das Sagradas Escrituras. Mas em todos os casos, é interessante unir essas duas figuras. Né? Se não foi ele, uma pessoa que quis transmitir o ensinamento como se fosse de Dionísio, traz para nós um conhecimento cristão, um conhecimento católico, de um sujeito que veio dos gentios, que tinha uma mentalidade pagã. E isso dá uma luz tremenda para a nossa compreensão do que são de fato esses mensageiros de Deus. Vamos lá. O Dionísio Areopagita, ao escrever a hierarquia celeste, ele separa os tipos de anjos em 3 esferas angélicas, certo? 3 hierarquias. E cada uma dessas esferas angélicas contém 3 grupos de anjos. Tá? Na esfera mais baixa, na que está mais próxima dos seres humanos, estão os anjos, arcanjos e principados. Os anjos, os chamados de somente anjos da hierarquia, são os que nós conhecemos por anjos da guarda. Certo? Então, todos os anjos da guarda, que são muitíssimo numerosos, estão nessa baixa hierarquia. Acima deles estão os arcanjos, os que transmitem mensagens importantes, mensagens extraordinárias para os seres humanos, tal como Miguel, Gabriel, Rafael, são arcanjos. Acima dos arcanjos tem os principados, aqueles que são uma espécie de anjos da guarda de civilizações, de cidades, de regiões, de grupos de pessoas. Na segunda esfera, a esfera intermediária, estão as potestades, virtudes e dominações. Esses 3 grupos são da esfera intermediária entre os seres humanos e Deus, certo? Nessa esfera intermediária, o que é muito curioso, estão as potestades que são responsáveis pela ordem do cosmos. Isso é a teologia católica, tá? As potestades são responsáveis por manter a ordem do cosmos. Quer dizer, a ciência pode explicar para a gente, dizer o que são as forças da natureza, as forças cósmicas, certo? Que fazem com que as coisas se movam no espaço, que fazem com que aconteçam as estações do ano, sei lá o que, certo? Mas elas nunca dizem como que isso acontece, como que isso começou a acontecer e como que isso não vai deixar de acontecer. Como que existe essa ordem, o que mantém a engrenagem girando, funcionando, certo? E na teologia católica, nós podemos dizer
e podemos crer nisso, é evidente, que são uma hierarquia angélica, a hierarquia das potestades, que é responsável por manter essa ordem do cosmos, que é responsável por fazer com que a Lua tenha 4 fases durante um mês, e não 5, e não 2, 4, certo? E assim sucessivamente. Todas as forças cósmicas são movidas pelas potestades. As virtudes são responsáveis pelas forças, pelos fenômenos da natureza, certo? Isso aqui é muito interessante. A gente parar para pensar numa coisa dessa, né? Que uma tempestade, ela acontece, né? E a ciência pode explicar porque uma massa de ar quente, uma massa de ar fria, não sei lá o que, uma nuvem carregada, não sei o que lá, uma energia, não sei o que, beleza, explica tudo pra gente. Mas por que aquilo acontece naquele local, naquele momento? Certo? A gente pode crer que é uma hierarquia angélica que faz com que exista essa ordem da natureza, inclusive uma espécie de desordem nas forças climáticas, né? São as virtudes angélicas. A gente pode acreditar nisso. Faz parte da teologia católica, certo? Faz parte da revelação pública e nós somos obrigados a crer? Não, não é um dogma de fé, mas nós podemos crer. Né? Isso não contradiz nenhum dogma de fé. Enquanto católicos, nós podemos crer nisso. As virtudes são responsáveis por realizar os fenômenos da natureza. E as dominações é a hierarquia que cuida dessas hierarquias inferiores, que supervisiona as virtudes e as potestades. Então não basta que esteja alguém girando a engrenagem para manter a ordem. Existe um outro que supervisiona esse que gira a engrenagem. Isso é muito legal. Acima desses 3 está a terceira esfera dos anjos, segundo Dionísio Areopagita, a esfera dos que estão mais próximos de Deus, que são os tronos, os querubins e serafins. Existe uma outra visão teológica que inverte os querubins e os serafins, né, colocando um acima e o outro grupo, né, o outro que está acima, mas não importa. O que importa é que esses 3 estão lá na terceira esfera angélica, que estão apenas a serviço de Deus, prestando culto de adoração a Deus. Onde que eu quero chegar? Para os pagãos, nem sempre os seus deuses são aqueles apenas que recebem oferendas, aqueles que recebem os sacrifícios. Não são simplesmente aqueles que realizam coisas para os homens, certo? Para favorecer uns ou para prejudicar outros. Não. Muitas vezes, os deuses pagãos são forças cósmicas, são forças da natureza. A gente pode dizer que Zeus é o senhor dos trovões para os gregos, ou é Thor para os escandinavos, os nórdicos. Mas a gente pode dizer agora que Zeus e Thor não existem. Certo? Como cristão, a gente pode dizer que esses caras aí não existem. Mas existe uma virtude angélica responsável pelos raios. Não é mais Apolo, não é a carruagem de Apolo que Faetonte tentou cavalgar e se deu mal. Né? Não é essa carruagem que faz com que o sol nasça e se ponha. Mas, seja a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra, a gente pode crer que essa força, a gente pode dizer que é uma potestade angélica que controla essa coisa. Isso é uma teologia católica. Isso é a visão de Dionísio Areopagita. O que quer dizer? Que para que a gente compreenda qual é a natureza dos anjos, de que espécie é um anjo, a gente precisa entender um pouco qual era a visão de mundo dos pagãos. Porque os anjos são como deuses pagãos. São deuses que agora a gente precisa prestar um culto? Não, veja. O que a Sagrada Escritura está criticando é exatamente o fato de ofertarmos sacrifícios aos ídolos. Porque aí ofertamos aos daimons. Ou a Shedim, espíritos malignos. Mas a força cósmica, que antes tinha um nome de uma divindade pagã, ainda existe. O fenômeno da natureza, que antes tinha o nome de uma divindade pagã, ainda existe. E o que é esse fenômeno? O que causa esse fenômeno? Mesmo sendo explicado pela ciência, ele pode ser regido, pode ser governado por uma hierarquia angélica. Certo? Logo, os anjos não são deuses pagãos, mas eles são como deuses menores. Como se fossem deuses menores. E isso está presente na literatura.
Um detalhe importante, um parêntese aqui, é que o padre José Antônio Fortea, que é demonólogo e exorcista, então um grande teólogo, conhecedor do assunto dos anjos, da teologia acerca dos anjos e dos demônios, e experiente também na prática de exorcismos, ele escreveu um livro de literatura chamado História do Mundo dos Anjos, que, de forma literária, descreve como que foi a criação e a queda dos anjos. Porque nós já cremos isso, todos nós sabemos, seja você cristão ou não, que para os cristãos, para nós cristãos católicos, houve a queda dos anjos. Alguns dos anjos, desses seres celestiais, dessas 9 hierarquias, se rebelaram contra o projeto de Deus e caíram e se transformaram naquilo que são os demônios que nós conhecemos hoje. Certo? Essa queda dos anjos, ela entrou no nosso imaginário de acordo com alguns textos apócrifos, aquilo que está lá no livro de Enoque, por exemplo, que para nós católicos é um livro apócrifo, não faz parte da revelação, tá? Mas está contido na Bíblia etíope. Então, um grupo ortodoxo crê que o livro de Enoque faz parte da revelação e eles têm como parte do seu cânon. Tá? No livro de Enoque existe a história dos vigilantes, que são os anjos, ele chama lá de vigilantes, e um grupo liderado por um desses vigilantes se rebela contra Deus e cai, certo? Se apaixona pelas mulheres terrenas, né, e quer copular com elas e traz ensinamentos ocultos para os seres humanos. Então, assim começa a queda dos anjos. E existem textos também nas Sagradas Escrituras que falam um pouco disso. Né? Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Né? Mas voltando ao assunto dos anjos como deuses, a literatura mostra isso para a gente de forma belíssima. Nos Lusíadas de Camões tem um trecho onde a Assembleia dos Deuses Gregos se reúne e esta Assembleia é incapaz de agir contra o mandato do Deus Criador, do Deus Supremo. Então, logo, Zeus não é uma pessoa que exige sacrifícios, mas é uma força cósmica, é a força dos raios, certo? Assim, Apolo, Artemis, etc, etc, etc. Todos os deuses do panteão grego, nos Lusíadas, são forças cósmicas, são forças da natureza que estão a serviço do Deus Criador, do Deus cristão, certo? No Silmarillion de Tolkien também tem algo assim. Tolkien, que era católico, profundamente católico e com uma teologia de tirar o chapéu. Tolkien, ele não escreveu, eu imagino, com o propósito de ensinar teologia para as pessoas. Ele não estava lá tentando escrever uma literatura cristã. Não, mas um católico genuíno, um cristão genuíno, faz exalar, transborda a sua religião nas suas obras, naquilo que ele faz. Logo, quando Tolkien escreveu literatura, a sua teologia, o seu cristianismo, transbordou na sua literatura. Então, o Silmarillion, na criação do mundo, ali da história do Senhor dos Anéis, se você já ouviu falar no Senhor dos Anéis, já assistiu aos filmes, como que aquele mundo surgiu? Como que aquela mentalidade dos homens, dos elfos, dos anões, dos hobbits, de Sauron, de Gandalf, surgiu? Como que tudo aquilo surgiu? Quem são aqueles seres, certo? Para você que não sabe, Sauron e Gandalf são mais ou menos espíritos de uma mesma classe. Tá? O Sauron é um Maia e o Gandalf é um Istari. Istari é quase um Maia, não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. Então eles são espíritos de uma mesma classe. E os Istari e os Maia são espíritos inferiores aos Valar. Valar, para o legendário de Tolkien, e o que está lá no Silmarillion, são as forças cósmicas, são as forças da natureza. Manwë, Varda, Aulë, Tulkas, todos esses seres, esses Valar, são forças cósmicas, são forças da natureza, são os deuses menores que foram criados por um Deus único que havia no princípio. O Silmarillion começa com essa narrativa de que no início havia Eru, Ilúvatar, o único. E este Eru, Ilúvatar, começou a cantar uma música, a tocar uma música, certo? E dessa música ele fez surgir os Valar, para que participassem da música junto com ele. E essa música foi dando origem ao mundo. As coisas foram criadas através da música. E da música de Eru, Ilúvatar e dos seus Valar. Isso é magnífico, isso é magnífico. E dos Valar surgiu um dos Valar, Melkor,
o primeiro Senhor sombrio, muito mais poderoso e muito mais malvado do que o Sauron do Senhor dos Anéis, certo? E ele começou a destoar a música. Ele queria bagunçar, não queria obedecer, né, aos comandos do maestro criador. Ele queria tocar sua música sozinho e com isso ele fez uma desarmonia na música. Só que Eru Ilúvatar se aproveitou dessa desarmonia e transformou a música que ele começou, a música bagunçada do Melkor, numa música só. Ele se serviu de tudo isso e fez uma música muito mais bonita do que a de antes. O Tolkien dizendo que Deus Criador, ele dá vida a essas forças cósmicas. Ele é o Senhor de todas essas forças cósmicas. Sejam elas funcionando como engrenagens que foram ligadas lá no começo e que giram a esmo com uma pilha infinita, seja essa engrenagem movimentada por uma entidade específica. Tá? Essa entidade específica que é responsável por aquela força cósmica está a seu serviço. É ele que governa tudo. Tá? Tal como Camões colocou nos Lusíadas. Tal como Dionísio Areopagita colocou no seu livro A Hierarquia Celeste. E agora vem uma outra questão. O Salmo 96, versículo 5, diz, em algumas traduções, que os deuses pagãos são demônios. Mas essa não é a melhor forma de nós entendermos o que está lá no Salmo. Não é o que está no original. Certo? Na tradução da CNBB, que é uma das melhores traduções que eu já vi até hoje, eu gosto muito dessa tradução, o texto diz assim, Salmo 96, versículo 5. Pois todos os deuses das nações são nulidades. Os deuses pagãos, os deuses das nações, são nulidades. Quer dizer, são nada, não tem poder. Enquanto o Senhor é quem fez os céus. Esse Senhor aqui que está no Salmo, ele está em caixa alta, quer dizer, não é a palavra Senhor qualquer que está lá. No original hebraico está o tetragrama, o Yud-He-Vav-He, que é o nome de Deus impronunciado pelo povo judeu. E aí existem algumas pronúncias aproximadas, que é o Yahvé. Existe a tradução que eles colocaram para não pronunciar o Yahvé, ou para não ler e acabar pronunciando sem querer, colocaram o Adonai. E é dessa mistura do Yahvé, das letras hebraicas Yahvé e os sinais maçoréticos que daria o som das vogais da palavra Adonai, que surge a palavra Jeová, Yehová. É uma espécie de má interpretação, de má tradução da palavra. Eles pegaram os sinais de vogais, os que dão sons de vogais da palavra Adonai, que está em algumas traduções, certo? Em algumas adaptações, e colocaram nas consoantes Yod-He-Vav-He, e aí a pronúncia fica Yehová, Jeová. Mas o Javé, Yahvé está mais próximo ali do Yod-He-Vav-He, e Adonai é uma palavra que significa Senhor. Certo? Então, toda vez que na sua Bíblia tiver a palavra Senhor em caixa alta, não é caixa alta a expressão, não. O S está maiúsculo e as outras letras estão como se fosse maiúscula, só que em tamanho reduzido, certo? Mas é uma palavra que se destaca no texto. Toda vez que você vê a palavra Senhor na sua Bíblia desse jeito, pode saber que no original, em hebraico, estava o tetragrama, o nome de Deus, revelado a Moisés na sarça ardente, o Yod-He-Vav-He, impronunciado. Tá? Então foi traduzido, foi substituído pela palavra Adonai e traduzido nas nossas Bíblias para Senhor. O que o Salmo está dizendo? Que os deuses pagãos não têm poder, são nulidade. Enquanto o Yod-He-Vav-He, o nosso Senhor, aquele que nós chamamos de Deus, é Ele quem fez os céus. Ele é quem tem poder. Ele não só fez, como Ele também governa. Certo? Governa com as suas mãos ou com o seu mandato aos mensageiros, aos vigilantes, aos anjos, certo? Então, o salmo que antes era a pedra que nós usávamos para dizer que os deuses pagãos são demônios, é o salmo que diz que os deuses pagãos são nulidade, eles não têm poder, eles são vazios, certo? E aí o salmo 115 vai reforçar essa questão quando dizer que os deuses pagãos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, têm pernas e não andam, quer dizer, eles são apenas estátuas. Eles não têm força. Eles não têm poder. Um texto, São Paulo, está dizendo que os deuses pagãos
são uma espécie de espíritos inferiores. Inferiores porque são pequenos, são baixos, são fracos. Outro texto, dos fariseus, liga os deuses pagãos a espíritos maléficos na mentalidade judaica. E um outro texto está dizendo que os deuses pagãos são um nada, não têm poder. O que são, afinal de contas, esses deuses pagãos? O que são essas divindades dos outros povos? No livro do profeta Daniel, existe um texto, já no seu último capítulo, capítulo 14, e detalhe, se você é protestante, se é evangélico e está assistindo esse vídeo, esse capítulo 14 não está na sua Bíblia, porque os capítulos 13 e 14 são considerados pelos protestantes apócrifos, porque foram escritos em grego, certo? Para nós católicos, são textos deuterocanônicos, são os textos em grego do Antigo Testamento, tá? Então dê uma procurada aí na internet, certo? Alguma versão em português do capítulo 14 do livro do profeta Daniel, para você saber do que eu estou falando aqui, tá? Nesse capítulo 14, tem duas passagens simultâneas. Uma é a história de Bel, o ídolo Bel, e a outra de um dragão, certo? Que o profeta Daniel destrona, os dois. Bel é uma estátua que come e bebe, certo? E aí Daniel está dizendo, tem coisa errada aí. Esses sacerdotes é que estão comendo a comida, a estátua não está fazendo nada. E aí o rei permite com que Daniel destrone, já que ele está achando que ele é o bom e que é o seu Deus que é bom e a estátua de Bel não come, então vamos lá, destrone. Mostre pra gente que a estátua não tem poder. E aí tem a história lá que Daniel descobre que os sacerdotes fechavam o templo, enchia de comida, fechava, mas tinha uma passagem secreta por debaixo do altar que eles entravam, todos eles, as mulheres e as crianças, e comiam a comida toda, entrava de novo, né? Saía do templo lá pela passagem secreta, no outro dia todo mundo abria, não tinha comida nenhuma, né? Achou que era a estátua, tinha comida, era o povo. Né? Daniel descobre a maracutaia, destrona a divindade, não tem poder, é nula, certo? Ela tem olho, não vê, ela tem boca e não se alimenta. É nulidade. Na passagem seguinte, nos versículos seguintes, aparece uma divindade aparentemente viva. É um texto até estranho, porque o profeta, o rei, fala, olha só, que eu tenho um Deus vivo, que é esse dragão aqui. Agora você vai dizer que ele não é um Deus vivo? O que a gente imagina desse texto aqui? O rei cultuava uma espécie de serpente viva, atribuía poderes divinos a essa serpente. Mas sei lá se essa serpente realizava milagre ou não, ou se acontecia alguma coisa mesmo lá, quando a serpente estava próxima. O que interessa para a gente é que parece que ele não está falando de uma estátua, não está falando de uma imagem esculpida de um ídolo, não, mas de um Deus que tem vida, certo? Então quando o rei está falando com Daniel, agora nós temos esse ídolo aqui, você vai dizer que ele não é um Deus vivo, e aí Daniel vai lá e faz uma mistureba, e coloca na boca da serpente e a serpente morre, o dragão morre. Ele mostra, tá vendo? Se fosse um Deus vivo, ele não ia morrer com esse negócio. Mas o meu Deus é um Deus vivo. Então aqui Daniel está destronando as duas mentalidades pagãs de divindade. As estátuas, os deuses esculpidos que têm olhos e não veem, os que são nulidades, os que são vazios, aqueles que nós cremos que eles não existem, eles não são, certo? É até um pouco o trocadilho que Deus faz com Moisés na sarça ardente. Moisés vai para o Egito é cheio de deuses, e aí Moisés pergunta, qual é o seu nome? Quem é você para que eu chegue lá e mostre o Deus tal me mandou? Aí ele diz, eu sou aquele que é. Então, eu sou de verdade. Eles não. Os deuses egípcios não são. Eu sou. Certo? E a prova é isso. As 10 pragas é uma zombaria dos deuses, dos vários tipos de deuses egípcios. Por que os deuses egípcios não impediram esse evento? Certo? É porque esses deuses egípcios são nulidade, são nada. E as forças cósmicas, na verdade, são regidas por Deus. Seja por sua mão, seja pelas mãos dos seus mensageiros, os anjos. Certo? As potestades e as virtudes. E o outro texto diz que mesmo aquelas divindades pagãs que operam alguma coisa, elas são daimons, elas são espíritos pequenos, fracos. Tem vida, mas não faz nada. O que fazem, não fazem acima da autoridade divina. É a música de Melkor que tenta destoar, mas, como diz
a brilhante teologia de Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.